Bom, todos vocês, boa noite. Essa é a 11ª aula do curso de Química Ambiental. Hoje a gente vai falar sobre apresentação de trabalhos. Especificamente, eu vou mostrar um trabalho que eu apresentei no curso de pós-graduação sobre um tema extremamente novo, chamado nanocompósitos. Não que os nanocompósitos sejam algo muito novo. O novo é o enfoque dado a esse tema. Sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, façam essa pergunta abrindo o microfone. Eu não vou estar com o chat aberto, tá? Então, por favor, façam a pergunta via microfone. Vamos começar. Aqui. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí o primeiro slide, né? Eu só vou dar uma diminuída ali na lateral para ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está escrito. Pronto. Nanocompósitos. Primeira coisa importante é vocês entenderem que daqui para frente, toda vez que vocês estiverem olhando no slide, tiver um NC, NC ou NCS, é nanocompósitos, tá? Ô, professor, mas esse tema é importante? Vamos ver já. Ele é muito pouco explorado na química ambiental, mas ele é estimulante porque, vocês vão ver, existe uma série de novidades que existem em termos de limpeza e depuração que usam os chamados nanocompósitos. Ele tem um lado interessante, né? São inúmeras as aplicações e benefícios que vêm desse tipo de material. O problema é que ele também se dissemina muito rapidamente no ambiente e pode causar poluição ou contaminação do ambiente. Como eu coloquei lá embaixo, assim como grande parte dos objetos da ciência, os nanocompósitos são ambíguos, ou seja, eles são um lado bom e um lado ruim. Tá? Não pensem que isso é só dos nanocompósitos. A maior parte dos objetos da ciência são assim. Ok? Bom, vamos em frente. Eu fiz uma revisão da literatura, tá? Para apresentar o trabalho. E aí eu dividi o trabalho em 3 partes. Eu vou falar sobre a evolução histórica dos materiais, vou falar sobre os aspectos positivos e vou falar das críticas aos nanocompósitos e, consequentemente, à nanotecnologia. Para isso, eu vou focalizar a necessidade de estudos mais profundos, né? E a maior cautela no uso, porque às vezes a pessoa usa o nanocompósito e não consegue entender o tipo de relação que o ambiente e os nanocompósitos têm. Considerações históricas, eu vou começar com uma frase do Antônio Quaresma, que ele diz assim: através da história, seguimos adiante, sempre em busca de novos materiais, para gerar novas ferramentas, novas técnicas e tecnologias, para exercermos as mais diversas atividades do cotidiano com mais conforto e felicidade. Nota: o Quaresma, ele vai trazer para nós o lado positivo dos nanocompósitos. Na realidade, ele está falando sobre as nanotecnologias, as tecnologias que são usadas em escala nanométrica. Tá? Ele está vendo e está dizendo nessa frase que esperem coisas boas que estão vindo aí pela frente.
E aí a gente vai ver que as demandas humanas, ou seja, aquilo, as necessidades das pessoas, constituem uma motivação. E isso é importante, porque você só desenvolve novas estratégias quando você tem novos obstáculos. Ou seja, qual que é o maior obstáculo que tem? Você precisa de nova estratégia para remover esses obstáculos. E aí, o nanocompósito entra nessa história. Por quê? Porque ele representa a evolução de um material extremamente usado desde o século passado. Tá? Ah, mas o nanocompósito é um polímero? Sim, mas ele tem uma série de outras características. Ele pode se fazer nanocompósito a partir de matéria orgânica, tá? Então, prestem atenção que a premissa é, para cada novo obstáculo, você tem uma nova estratégia. E, em geral, essa nova estratégia é seguida de um novo material. Então, você tem muitas moléculas novas sendo produzidas a cada ano, e essas moléculas podem trazer prejuízo ao meio ambiente. O desenvolvimento tecnológico implica no surgimento de novos materiais, como eu falei. Fibras têxteis, como algodão e linho, metais, cerâmicas, tudo isso que eu estou mostrando para vocês vem dessa cronologia que fez com que a gente tivesse um aumento populacional, levando a uma maior demanda de bens de consumo. Ou seja, à medida que você aumenta de pessoas vivendo sobre o mundo, você também está aumentando a necessidade de produzir mais. A Revolução Industrial fez surgir novas tecnologias, novos combustíveis, novos materiais. E, atualmente, nós temos alguns materiais poliméricos sintéticos que substituem materiais têxteis, metálicos e cerâmicos. Ou seja, você tem polímeros que estão substituindo fibras têxteis. Você vai falar assim, ah, não é possível. É possível, quer ver? Antigamente, todo mundo usava camisa de algodão. Hoje, você vai numa loja como Decathlon, você fala assim, eu queria uma camiseta de algodão porque eu vou praticar corrida. O cara já fala, oh, mas tem uma camiseta tecnológica. Você transpira, mas o suor não fica acumulado. Ela consegue absorver o suor da tua pele, jogar para fora da camiseta e evaporar rapidamente. Fala, nossa, que legal. Então quer dizer que eu vou correr, mesmo que eu me esforce bastante e transpire bastante, eu não vou ficar molhado. Isso é um material polimérico sintético que faz hoje em dia esse papel. Ele está substituindo o algodão, né? Mesmo porque, muitas das pessoas não sabem, quando o algodão molha, ele não só tem dificuldade de jogar esse líquido para fora, como ele vai ficando pesado à medida que ele vai encharcando. Então, um cara que corre com uma camiseta de algodão e começa a chover, ele vai sentir mais dificuldade de correr porque a camisa vai ficar encharcada. Mas não só a camisa, o short vai ficar encharcado, o tênis vai ficar encharcado. Aí, com o encharcamento, o tênis começa a sambar no pé e começa a aparecer bolha. Quer dizer, tem uma série de problemas que esses materiais atuais tentam impedir de acontecer. Ou seja, conseguem se livrar rápido da água, não deixa a água entrar, né? Para quem fez o curso de laboratório interdisciplinar de Química e Biologia, a gente trabalhou com ângulo de contato, trabalhou com uma série de coisas que mostrava para vocês a tecnologia, por exemplo, presente a um sabão de lavar roupa, tá? É importante que vocês entendam que os polímeros são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, que podem ser formadas por adição ou condensação, e que vão se ligar entre si, essas moléculas vão se ligar para formar fibras. Historicamente, em 1820, já tinha alguns polímeros naturais, como a borracha e a madeira. A partir de 1830, o desenvolvimento da química orgânica, começaram a aparecer tecnologias que modificavam os polímeros naturais. Não existia ainda polímero sintético.
Existia polímero natural modificado. E um dos processos foi a vulcanização, que foi descoberto pelo John Goodyear. Ah, mas tem um pneu com esse nome. Pois então, o pneu é borracha vulcanizada. Ele colocava na massa um pouco de adicionava enxofre sólido, e isso vai fazer com que a borracha ficasse mais dura. Se colocasse muito enxofre, ficava tão dura que formava uma substância parecida com a baquelite, que é um polímero extremamente duro. Dá para fazer até um cacetete com ela. Em 1860, surgiram os celuloides, que já era um polímero não natural, né? Era sintético. E começou a se usar esse celuloide para uma série de coisas, inclusive para fazer os primeiros filmes. Né? Os primeiros filmes que foram gravados, de filmes fotográficos, foram desse material. O problema é que ele era inflamável, né? Quem assistiu o filme Cinema Paradiso sabe do que eu estou falando, né? Numa das cenas, o cinema, a sala de projeção pega fogo porque o material que era usado era o celuloide e aquilo ali é inflamável. A baquelite foi o primeiro polímero totalmente sintético, ou seja, reunião de duas substâncias formando uma terceira e extremamente resistente. Em 1930, já surge o primeiro copolímero, que é uma fusão de dois polímeros formando uma liga. Depois vem o primeiro compósito, tá vendo? O primeiro compósito é 1940, está na época da Segunda Guerra, está bem longe. E temos aqui, no ano de 1990, a mistura de poliamida 6 e montemorilonita, ou seja, poliamida 6 é um polímero feito de 1,6 de aminohexano, e a montemorilonita é uma areia monazítica, ou seja, é um composto inorgânico. Você vai falar, nossa, mas dá para juntar essas duas coisas? Dá para juntar. Para fazer o quê? Elementos de filtro industrial. A montemorilonita é um mineral extremamente poroso. Junto com a poliamida, que dá sustentação a ela, você pode formar grandes filtros industriais. Ok? Bom, antes de falar da classificação dos polímeros, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida. Não esqueçam que eu não estou no chat. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se você escrever uma palavra só, eu consigo ler aqui. Tudo bem? Tudo ok? Tem gente aí? Tá ok. Tudo bem. Beleza. Então, já tenho 3 OKs, eu posso passar agora para os polímeros. Professor, o polímero, ele é sempre um plástico duro, né? Não. Não. Depende da estrutura molecular do polímero. Existem polímeros lineares, existem polímeros tridimensionais. Vou projetar aqui uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ampliar um pouco. Espera um pouquinho. Assim ficou muito grande. Pronto, assim. Então, olha lá. Eu tenho aqui os chamados polímeros de cadeia linear, como se fosse um colar onde você prende uma conta com a outra. Na realidade, cada conta ali é um monômero. Os monômeros vão se ligando, formando o polímero. Esses polímeros de cadeia linear são ótimos para fazer fio. Os de cadeia ramificada, basicamente, são fios, mas que têm uma certa resistência ao deslizamento. Então, eles são bons para fazer cabos mais grossos. E quando você tem as ligações cruzadas no polímero, ele basicamente endurece, tá?
Então, por exemplo, o polímero usado para fazer capacete é o polímero de ligações cruzadas. Então, a primeira coisa importante é você entender a estrutura molecular dos polímeros. Entendeu? Viu que tem 3 diferentes? Vamos em frente. Como é que ele classifica? Como é que a gente classifica o polímero? Tem 2 classificações que são importantes: o termoplástico e o termofixo. Professor, mas polímero não é polímero? Não, não. Tem 2 coisas diferentes. O termoplástico é aquele que é moldado em mais de um ciclo térmico, ou seja, você tem, por exemplo, um polímero que faz uma garrafa, aí você recicla, eles derretem e fazem uma nova garrafa a partir daquele polímero. Ah, mas pode fazer isso? Sim, se o polímero for termoplástico. Se ele for termorrígido, ele se forma, né? Você tem um processo que é chamado de cura, ele é moldado, e se você derreter e tentar refazer o objeto, você não consegue. Porque ele tem as chamadas ligações cruzadas. E essas ligações cruzadas, elas se formam uma vez, se você as quebrar e tentar refazer, nunca vai voltar ao anterior. Mesmo porque, quando você quebra, né, você quebra de maneira diferente do que estava no começo, ou seja, do material original. Tá? É importante isso. Está escrito aqui, ó, o incremento do número de ligações estáveis fortalece a estrutura molecular. Isso é uma coisa boa por um lado. Eleva as resistências mecânica e térmica. Legal. Só que dificulta a fusão por ação do calor. Então, se você estiver pensando em reciclagem, os polímeros termoplásticos são os mais indicados, né? Agora, se você quer um polímero que você faça uma coisa que tenha durabilidade maior, você pode fazer com termofixo. Só que quebrou, você vai ter que comprar uma peça nova. Às vezes, existem polímeros que duram muito. Tá? Eu tenho um brinquedo que eu tinha quando era criança, que é polimérico. Até hoje, o brinquedo está lá. E é polimérico. Tá bom? Outra coisa importante é que, quando a gente fala de compósito, na aula de hoje, compósito vai ser toda vez que eu consigo a interação de polímeros e outros materiais. Pode ser cerâmico, metálico, não importa. Qual que é a principal característica do compósito? Porque você pode achar assim, uma borracha com um gancho de metal é compósito. Não, não é. Não é. Tá? Existem algumas características importantes. Então, o que é matriz? É uma das partes, né, do compósito. Ela sempre é contínua, ou seja, ela é o nosso, entre aspas, solvente, é responsável pela transferência de esforços, pela dissipação de energia e pela proteção. E a carga, que é aquela que se dispersa, ou seja, o nosso soluto, é responsável pela característica como resistências. Tá? E aí, o que acontece? Você pode ter material funcional, como fibra de carbono, sendo carga. Você pode ter material vegetal. Você pode ter material de enchimento, como argila. No caso, a montemorilonita é um tipo de argila. Tá? Então, a matriz sempre vai ser polimérica. E a carga, no nosso caso, vai ser o segundo material. Esses materiais compostos por matriz e carga são chamados de compósitos. Ok? Esses materiais são chamados de compostos. Por exemplo, a madeira. A madeira tem uma matriz, que é a maior parte do vegetal, que é a celulose. E existe a lignina, que é uma molécula orgânica que confere resistência ao material. Por isso que muitas vezes você tem uma tora de madeira, né? Você segura ela na mão e tenta envergar, e ela não enverga. Aí você vai falar assim, mas celulose é fácil dobrar um papel do meu caderno, eu dobro. Primeiro que ele é fino. Segundo, no processo de fabricação do papel,
uma das coisas que você retira é a lignina. Então, a propriedade do compósito depende da quantidade de cada uma das fases e da geometria da fase dispersa. É importante se você ter noção que tem que pensar sempre tridimensionalmente, tá? Sempre você tem que pensar tridimensionalmente. É importante entender que os nanocompósitos são compósitos, mas de dimensões muito pequenas. E qual é a vantagem de um compósito, entre aspas, microscópico? Você pode ter o aumento da rigidez, você pode ter o aumento da temperatura de distorção térmica, sem aumentar a densidade, e você pode ter uma barreira para gases ou um retardante de chama, ou seja, uma substância que vai atuar em nível quase que molecular e que vai ser muito interessante de pensar em suas propriedades, tá? Olha só a classificação dos nanocompósitos. Eles são classificados de acordo com a matriz, ou seja, quem que vai estar presente ali. Se for cerâmica, então aí tem umas siglas, né? CMNC. Metálica, MMNC. Polimérica, PMNC. Então, o que vai acontecer? Você tem aí alguns tipos de nanocompósitos que a matriz, que é onde você tem a maior quantidade, pode ser cerâmica, pode ser metal, pode ser polímero. Tá vendo? Nem sempre é só polímero, mas o polímero é a maior porcentagem de compósitos. Qual é a diferença entre compósito e não compósito? É basicamente o quê? O quanto que você tem, em termos de porcentagem, de carga. Enquanto num compósito tradicional, macroscópico, você tem entre 20% e 35%, ou seja, de 1/5 até 1/3, nos nanocompósitos você pode ter muito menos, ou seja, você vai gastar muito menos para fazer um nanocompósito se for comparado com um compósito. Tá? E aí é uma coisa interessante, porque, vamos ver aqui essa pergunta. Como o efeito pode ser o mesmo se a quantidade da fase descontínua é 5 vezes menor? Ou seja, cai de 20, por exemplo, para 10, ou para 2, ou para 5. Como é que pode ser? Está escrito aqui, ó, a interação entre as partículas e moléculas ocorre em escala molecular. A área de contato é muito maior que a dos materiais de dimensão convencional. Lembre-se, você que está se formando em química, uma pedra de carvão tem uma determinada superfície de contato. Professor, eu quero aumentar a superfície de contato dessa pedra de carvão. Quebra, pica ela bem pequenininho. Nossa, dá para melhorar? Dá. Põe no moinho e faz um pozinho. Quanto menor for o tamanho da partícula, maior será a sua área de contato. Então, atenção. Área de contato funciona da seguinte maneira. À medida que você vai quebrando o material, você expõe aquilo que estava virado para dentro para o lado externo. Tá? Eu gostaria que alguém aí tentasse imaginar uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Tenta colocar ali no chat. Agora eu consegui colocar o chat aí. Pergunta para vocês. Vocês, por acaso, têm noção de qual é o tamanho da linha de costa do Brasil? Ou seja, quanto que o Brasil tem de litoral, mais ou menos? Se não souber, pode chutar e aí eu vou falando. É mais, é menos, até a gente chegar no valor legal. A Jéssica falou que não tem essa noção. Então, chuta um valor, Jéssica, valor inicial. Quantos quilômetros de litoral tem o Brasil? O Isaac vai chutar um número. Eu acho que dá aí mais de 5 mil quilômetros. Não tem o valor exato. Eu diria que está entre o valor que você falou e o valor que o Luiz Gustavo falou. O Luiz Gustavo colocou 10 mil, você colocou 5 mil. Está em torno de 7.800 quilômetros. Tá?
Agora eu vou citar um país que tem mais litoral que o Brasil. O Japão. Só tem ilha. Só tem ilha. Pelo fato de ser um monte de ilhazinha, se você somar o perímetro de todas as ilhas, dá mais do que o nosso litoral. Você entende agora o que é superfície de contato? Se você imaginar que superfície de contato é o litoral, o Japão tem uma superfície de contato muito maior que o Brasil. Porque tem muito mais litoral, é tudo ilha. Se você somar todos os perímetros, todas as ilhas, dá mais do que o nosso litoral. Entendeu? É uma analogia. No Analogia que entanto, o território dele é extremamente pequeno, né? Oi? No entanto, o território japonês é extremamente pequeno, perto do Brasil. Exatamente. O território dele é pequeno, mas ele tem mais litoral que o Brasil. Tá? A área, o Brasil ganha longe. O Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Tá? Isso segundo os dados do IBGE da década de 70, quando eu estudava. Por que eu estou falando isso? Porque eu guardei esse número de cabeça. Tá? Eu também. Hoje em dia, é um pouco maior. E agrupou umas outras áreas, umas ilhas, não sei o que lá, tal, está um pouquinho maior. Tá bom? Mas, sinceramente, de litoral, o Brasil tem 7.800 quilômetros de litoral. E o Japão tem mais de 9.000 quilômetros de litoral. Só que a área do Brasil é muito maior. Né? Por exemplo, imagina o litoral de Minas Gerais. Você vai falar, professor, Minas Gerais não tem mar. Então, o litoral dele é zero. Nossa, mas Minas Gerais é um dos estados maiores. Pois então, é grande, mas não tem litoral. Contribui quanto com o litoral? Nada. Qual é o litoral de Minas Gerais? É o Espírito Santo. Né? Quando o mineiro quer ir para o litoral, vai para onde? Vai para o Espírito Santo, vai para Vitória, Camburi, esses lugares. Então, gente, é só para você entender. Eu estou fazendo uma analogia. O importante é a área superficial do Brasil é muito maior que a do Japão. Mas o litoral japonês é maior por causa de ser um monte de ilhazinha que vai somando o perímetro. Tudo bem? O nanocompósito aí é muito interessante, porque a partícula é pequena, você vai falar, nossa, mas se eu for comparar uma partícula pequena com uma grande, a grande sai em vantagem. Sai, mas são milhões de pequenas que dá uma superfície muito maior que aquela grandona. Tá? Apesar de muitas vezes as pequenininhas virem das grandes. Então, o fato de você particular o material, você está aumentando a superfície de contato. Superfície de contato é um dos fatores cinéticos. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade das reações. Vamos em frente. Aqui tem uma frase, né, que diz que o pensamento positivo é uma predisposição genética que ajuda as pessoas a avançar e a superar as crises. Essa frase eu coloquei aí não por achar que ela indica alguma coisa. Não. O que acontece é que essa frase ela é usada por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acham que inovação tecnológica explica tudo. Assim como tem muita gente, inclusive no governo brasileiro, que acha que a economia ela não pode parar. Né? Não importa se morrer 2.000, 3.000, 1 milhão, a economia não parou, é o que vale a pena. Tá? Eu acho que vocês devem ter a noção de que, da mesma forma que você tem essa vontade de, entre aspas, evoluir, essa evolução não pode ser feita de qualquer jeito. Então, vamos colocar aqui um primeiro jeito de pensar o nanocompósito. Olha só aí, ó. Remoção de metais pesados. Você fala assim, eu tenho aqui um copo com um líquido cheio de metais pesados. Já sei o que eu vou fazer, vou precipitar. Aí você vai lá, pinga, goteja, né, algum ânion, precipita, aí você filtra, fala, pronto, agora já está limpa a água. Isso é possível? É. Só que você está acrescentando uma substância para retirar outra. Você consegue perceber o que você está fazendo?
Você está trocando 6 por meia dúzia. Ah, mas a substância que eu estou colocando não faz tão mal. Opa! O que significa não fazer tão mal? Esse é o problema que a gente tem que discutir. Eu e vocês tem que levar em consideração isso. Gente, água quente mata. Eu já dei esse exemplo para vocês em aulas passadas. Né? O peixe está lá respirando. Você joga água quente, diminui a solubilidade do oxigênio, o peixe morre. Ai, mas o que o cara jogou? O cara deve ter colocado aí um mercúrio. Não, o cara colocou água quente e matou o peixe. Tá? Professor, e como é que a gente faz para tirar cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio? Bom, eu vou mostrar para vocês um jeito de remoção a partir de nanocompósitos. Tá? Vou mostrar aqui. É um desafio fazer essa remoção, mas existe atualmente um nanocompósito que faz isso. Olha lá. Os métodos que são promissores são utilizados hoje é o de adsorção, troca iônica e filtração por membranas de nanocompósitos. A adsorção, como por exemplo, você quer usar carvão ativado, você tem que acrescentar o carvão ativado, depois você tem que tirar. Ou você tem que fazer um filtro, prensar o carvão ativado lá dentro e jogar o líquido para remover os metais pesados. Só que existe um polímero, é a base de PDNS, que vai conseguir essa troca iônica eficiente quando ele suporta significa quando ele prende nanocristais de sulfeto de seleneto de zinco. ZnSe é seleneto de zinco. Então, você tem um polímero e o seleneto de zinco. Vou até mostrar aqui uma fotinha que eu consegui. Olha lá. Esse daqui, branco, esse pó branco, é uma espuma de PDMS. Quando você pega e incorpora o seleneto de zinco, você forma como se fosse uma esponja. Tá vendo? Então, esse material gerou uma esponja totalmente coberta de seleneto de zinco. O que você faz? Pega essa esponja e te glufe na água. Quando você tira a esponja, ela está desse outro jeito. Você vai falar, nossa, mas a esponja era amarela, ficou preta, porque ela prendeu íons chumbo e mercúrio. E detalhe, você faz uma troca iônica. O zinco sai, o chumbo entra. Então, você vai formar seleneto de chumbo e seleneto de mercúrio. E essas substâncias são de cor escura, por isso que ficou pretinho aqui a espuma. Tá? Gente, o jeito que isso daqui remove é absurdo. É você pegar o frasco, jogar lá dentro e puxar. Em poucos milissegundos, já muda de cor. Então, não é uma coisa que você põe, espera 8 horas para depois... Não. Pois já tem a atração do metal pesado pelo seleneto de zinco, faz a troca iônica, o chumbo entra, o zinco sai e você tem essa outra massa preta aqui, rapidamente formada, você já está com uma água sem metal pesado. Tá vendo? Então, esse aqui é um jeito muito legal de você pensar o nanocompósito. Outro exemplo são chamados filmes degradáveis para embalagem. Como é que são as embalagens? Existem embalagens de tudo quanto é jeito, papelão, metalizada, e existem embalagens elaboradas a partir de lipídios, de proteínas, de glicídios, ou seja, de matéria orgânica reciclável. Essa embalagem ela serve como uma barreira, né, a elementos externos, ou seja, não deixa que o elemento externo chegue no alimento e degrade o elemento. Eu vou mostrar uma barreira feita com soro de leite e glicerol.
Essa é a matriz, ou seja, é onde você tem o material. Qual é a carga? Nanopartículas da montemorilonita e ácido cítrico. Você vai falar assim, ácido cítrico está escrito agente anti-escurecimento. Mas, professor, o alimento escurece? É só colocar num lugar escuro, fazer uma embalagem escura. Não, mas eu não quero uma embalagem escura. Eu quero uma embalagem clara. Alguém pode me dizer qual seria a vantagem de você ter uma embalagem clara em relação a uma embalagem escura? A embalagem clara reflete o calor, né? É uma propriedade física. Segundo, eu quero uma propriedade econômica. Qual é a grande vantagem de você ter uma embalagem clara em relação a uma embalagem escura? Economiza nos pigmentos. Economiza o pigmento. Mas tem mais uma outra coisa que você não está pensando. Eu vou mostrar daqui a pouco a foto, vocês vão entender. A vantagem da clara? Já. Vou mostrar já. Vou mostrar já. Vocês conseguem ver o que tem aqui dentro dessa embalagem? É difícil. A primeira vez que eu vi essa foto, eu falei, nossa, verdade. Sabe o que é isso? Ninguém sabe. Ninguém chuta o que é tem dentro da embalagem. Tá parecendo preservativo. Não, mas não é um preservativo. É um alimento. É que quando você corta esse alimento, ele fica escuro. Esse não ficou. É a maçã, não é? Exatamente, é uma maçã. Você corta a maçã, você demora a colocar qualquer coisa, ela já fica preta. Ali você está vendo uma maçã na cor natural e ela não escurece. Você vai falar, por causa da montemorilonita sódica e o ácido cítrico. Você deixa um meio ácido. Não, não é. É porque quando você tem essa mistura dessas substâncias que eu falei, né? Olha lá, maçãs armazenadas por 8 dias. Você vai falar, peraí, pessoal, 8 dias não. A maçã escurece em 40 segundos. Pois é, ali tem uma maçã com 8 dias e está na mesma cor. É muito interessante isso. Por quê? Porque é um filme que vai funcionar como embalagem, que vai manter as propriedades da maçã. E detalhe, você abre e come, tem gosto de maçã. Não tem ácido cítrico, não tem montemorilonita. Está tudo preso na embalagem. Então, esse é o segredo. Você preserva o alimento sem precisar fazer qualquer mudança química nele. Não precisa colocar conservante, não precisa colocar acidulante, não precisa colocar flavorizante, não precisa. É só ter a embalagem correta. E essa embalagem é de nanocompósito. Por quê? Porque as partículas que constituem essa embalagem são extremamente pequenas, não dá nem para ver aí, tá bom? E detalhe, foi feita de soro de leite. Ó, de novo, vamos ver o que tem aqui na Constituição. Olha lá. Isolado proteico de soro de leite e glicerol. O glicerol, ao reagir com o soro proteico de leite, forma um plástico. Só que esse plástico, se você colocar em cima de um pedaço de maçã, a maçã vai escurecer. O fato de você ter a montemorilonita e o ácido cítrico ele não reage com a maçã. Ele impede que os raios de luz que escurecem a maçã cheguem na maçã. É muito legal isso, gente. É muito legal. Ele é antioxidante também, né? Hã? Ácido cítrico é Sim, ele é antioxidante, antioxidante, mas ele não está em contato com a maçã. Ele está na embalagem. Ah, nesse caso ele está no plástico, então. Está no plástico, está tudo na embalagem. Tá? Dentro só tem maçã. Isso é que é legal.
E é transparente, né? Isso que é E interessante. é transparente. Então, você vê... Então, esse era o que eu queria que você chegasse. Embalagem transparente é a melhor coisa que tem para vender alimento. Se você... Vamos imaginar que você tem dois frascos. Quer ver só? Você tem um frasco de vidro e uma lata. E dentro dela você tem palmito. O que você confia mais? Numa lata que tem palmito dentro, que diz que é o melhor palmito do Brasil, ou um vidro que tem dentro palmito, que diz que é o melhor palmito do Brasil? O fato de você ver o palmito já melhora a venda do palmito. Mesmo que a lata fosse perfeita, só o fato de você ver o alimento, você sabe que aquele alimento está mais garantido, porque você começa a ver a cor, você faz um teste para ver se o palmito está boiando ou não. Com a lata fechada, você não sabe se ele está boiando ou não, se ele está comprimido, se ele é duro. Tá ok? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Você Professor, Só um momentinho. Só um momentinho, Isaac. Jaqueline. é por conta do ácido cítrico que às vezes a gente faz uma salada, vamos supor, de fruta e o suco de limão não deixa as outras frutas escurecerem? Exatamente. Exatamente. O ácido cítrico é um conservante. Mas só que é assim, é muito comum você, por exemplo, você faz uma salada de fruta, aí tem gente que usa limão. E tem gente que usa laranja. Seja limão, seja laranja, tem ácido cítrico. É que na casca do limão, existe uma coisa chamada limoneno. Na laranja, a quantidade de limoneno é menor. Só que tem uma grande vantagem. Aí tem uma coisa que eu acho muito legal. Imagina que você vai numa festa. Você vai dar uma festa. E aí as pessoas que estão lá não querem beber refrigerante, querem beber suco de laranja. Tá? Aí você faz uma jarrona de suco de laranja. Só que a festa demora para começar. Então você fez o suco de laranja umas 2 da tarde, já são 4h30, e ninguém chegou ainda para não sei o que lá, começa a chegar às 5, aí você vai começar a servir o suco de laranja. Imagine que o suco de laranja ficou na geladeira, tá? Se o primeiro copo que você serve, a pessoa bebe e fala, nossa, essa laranja está ácida, hein? Na realidade, o que aconteceu foi uma oxidação do suco de laranja. Aí você fala, nossa, eu preciso fazer com que aquele suco de laranja não azede. Alguém vai falar, fácil, joga ácido cítrico dentro. Só que não tem ácido cítrico para vender. E aí? O que fazer para preservar o suco de laranja? Alguém sabe? Põe limão. Oi? Põe limão nele. Não. Aí vai virar limonada. Você vai alterar o gosto. E se você acha que estava ácido, você colocando limão que é mais ácido que a laranja, vai ficar mais ácido. Vai piorar mais ainda. Você tem que arrumar uma fonte de ácido cítrico praticamente garantida. Sabe onde é? A casca da laranja. Então você faz o suco, pega uma laranja inteira e joga dentro do suco. O ácido cítrico que está na casca da laranja vai soltando aos pouquinhos. E aí ele preserva o gosto do suco de laranja. Daí a 4 horas você toma o suco até com gosto de laranja. E detalhe, o que você usou para preservar o suco de laranja? Uma laranja inteira. Porque o ácido cítrico que está na casca da laranja se solta e preserva. Ele vai ser um antioxidante. É por isso que muitas vezes você vê uma jarra de suco de laranja e o cara coloca uma laranja dentro. Detalhe, não vai colocar uma laranja que você pegou do chão. Você tem que pegar, lavar a laranja, né? Se você puder ter uma buchinha de passar na laranja, você vai dar uma escarificada. Vou fazer uns arranhõezinhos bem de levezinho nela.
E aí fica até melhor, porque você aumenta a superfície de contato. Tá? Essa oxidação aí Tá tendo aula de culinária junto com a aula de química. aí é bom. Né? Mas essa oxidação é por conta do limoneno, não, né? Essa Essa natural, oxidação, da não, laranja. a oxidação da laranja é porque você tem oxigênio em contato com o suco de laranja e existem substâncias dentro do suco de laranja que vão oxidar. Não necessariamente o limoneno. Você pode ter outras substâncias que estão lá dentro que vão oxidar. Algumas oxidam muito rápido. Então, se você colocar o ácido cítrico, você impede essa oxidação. Tá? Vamos em frente. Já dei 2 exemplos, vou dar mais um, se eu não me engano, e aí a gente vai para o final. Nossa, que legal. Agora tem uma... O bombeiro está passando com tudo aqui. Então, vamos em frente. Como é que eu faço aqui? Considerações teóricas. Agora vamos falar do lado negativo dos nanocompósitos. Tá? Lado negativo. A produção global de nanomateriais já se eleva a mais de 58 mil toneladas por ano. Nós já estamos em 2021. Mesmo com a pandemia, a gente já está algo em torno de 70 mil toneladas por ano. Isso implica que você está usando muito nanomaterial para conseguir aquilo que antes não se usava, o tal do nanomaterial. Então, você está colocando no ambiente partículas que podem causar doença, podem causar outras coisas, né? Então, vamos em frente para tentar entender o que é. Quais são as propriedades que tornam o nanomaterial atraente? A gente acabou de falar, né? Não deixa o alimento escurecer, preserva o alimento, uma série de coisas. Só que, potencialmente, você tem problemas de saúde e riscos ambientais por conta dessas substâncias que estão sendo colocadas. Inclusive, existem até, atualmente, materiais que colocam dentro de si, eles são feitos junto com os chamados nanomateriais, né? Ou seja, um material de tamanho grande que vai dentro de si nanomaterial. E eles foram chamados até recentemente de eco-friendly, ou seja, amigos do ambiente. O problema é que ele é amigo do ambiente numa certa direção, ou seja, para uma coisa. Só que tem outras 3 ou 4 coisas que não são legais. Eu trouxe aqui um vidrinho, vocês conseguem ver? Ele tem aqui um desodorizante de carro. Ele é de limão. Se eu abrir aqui, sentir o cheiro, opa, tem cheirinho de limão. Detalhe, alguns de vocês vão falar, mas você tirou o rótulo. Não, o rótulo caiu. Isso que está aqui tem quase 20 anos. Aqui não tem conservante. Não precisa. Tá? O próprio ácido cítrico que vem junto com aquilo que dá cheiro e gosto, preserva o material. Eu não preciso de um nanomaterial ou de um nanocompósito para preservar aquilo. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os nanomateriais, como eles têm dimensão pequena, eles são capazes de passar por barreiras físicas que a gente nem imagina. Por exemplo, a pessoa vai usar um protetor solar. Hoje em dia, o protetor solar tem dentro de si nanocompósitos. São substâncias que passam facilmente pela pele. Tá? Elas passam facilmente pela pele. E uma coisa que elas fazem é ativar as células de tal forma que elas bloqueiam os raios ultravioleta que vêm do sol.
Então, você tem uma modificação química. Agora, e a substância que vai sobrar dessa interação? Os chamados produtos metabólitos. Os metabólitos, será que são legal ou será que tem algum problema? Já se viu que alguns dos metabólitos, principalmente daqueles protetores solares, né? Tem gente que não consegue, não pode andar com a cara no sol, então usa aqueles bloqueadores solares, fator de proteção 250 bilhões. Gente, nossa pele, qualquer número acima de 50 para a gente está bom. Para pessoa que tem problema de pele, inclusive. Tá? Então, se você usa um 60 ou 70, já dá o mesmo resultado se você usasse um 550. Não existe esse número 550, eu estou inventando. Mas eu estou falando isso de propósito, para falar para vocês, olha, é mais fácil você comprar um mais barato e aplicar mais vezes do que comprar um que custa $1 milhão o frasco. Entendeu? Ou seja, tem gente que pega, vai comprar protetor solar, aí vê lá, tem fator 15, fator 30, fator 50, fator 70, fator 90. Aí o que acontece? O pessoal fala assim, não quero me queimar de jeito nenhum, vou comprar 90. Compra o de 50, que é 1/3 do preço, e passa 2 vezes ao invés de passar uma única vez o de 90. Sai mais barato, tá? Sai mais barato. E você tem a mesma proteção. Continuando. Tem que tomar cuidado que quando a gente fala de produção de nanocompósitos, a gente tem que ter uma noção de que a evolução tecnológica ela é importante, principalmente por conta do aumento do interesse das pessoas pelos chamados produtos verdes e a demanda de empresas em reduzir o custo de produção. São duas coisas. A pessoa quer ter algo ecologicamente bem legal, mas quer pagar pouco. Uma das formas que você tem de conseguir isso é colocando no produto os nanocompósitos. Então, tá vendo? Ele tem um lado bom para a empresa, tem um lado bom para o consumidor. Mas tem os lados ocultos que a gente não sabe o que tem. Então, a interação do protetor solar com a tua pele é uma coisa. O protetor solar que você mergulha no oceano, de repente você olha, você vê aquela mancha que fica no oceano por conta do protetor solar. Muitas vezes você pode entrar numa praia onde não tem muita onda, você está com o protetor solar, você põe o braço dentro d'água, quando você tira, tem uma mancha de óleo, né? Na realidade, aquilo ali é um pouco do protetor solar que se dissolveu na água. Aqui estão as principais fontes que a gente tem relacionadas aos nanocompósitos. O primeiro passo importante é entender os fenômenos físico-químicos, para poder relacionar com os possíveis efeitos dos nanocompósitos dos ambientes. Então, acabei de dar um exemplo. Você mergulha o seu braço cheio de protetor solar, que tem nanocompósitos dentro, tira. Você começa a ver que modifica, né, fica uma mancha, parece um óleo que fica na superfície da água. Isso se for uma substância feita para bloquear o raio solar, ou seja, tem um alto fator de proteção. Se for uma substância bronzeadora, que aí sim, em geral, é óleo mesmo, óleo bronzeador, aí quando você fizer esse movimento de colocar na água, aí você vai ver uma mancha muito maior. O importante é, os nanocompósitos que estão dentro do protetor solar, eles são colocados lá para conseguir o mesmo efeito com menos material. Só que o problema é que você não sabe onde isso vai levar. Tá? Esse é o problema principal que a gente tem. Por exemplo, exposição, acesso, distribuição dos nanocompósitos depende de uma série de coisas. Por exemplo, no sistema aquático, no atmosférico, no solo, vocês estão vendo aí que eu estou usando o mesmo termo que vocês usam
para trabalhar aquilo que a gente está falando nos trabalhos finais de, meu Deus do céu, de contaminação e poluição dos compartimentos ambientais. Lembrei, compartimentos ambientais. Por isso que eu dividi em 3 grupos, um ficou com solo, outro ficou com ar, outro ficou com água. Tá bom? Você vai falar assim, o nanocompósito entra no organismo. Olha só aí as 4 formas de entrada. Inalação, ingestão, absorção pela pele, absorção em nível celular. Professor, dá um exemplo de um que entra pela pele. Acabei de falar, o bronzeador. Por ingestão, existem nanocompósitos que são drágeas, que você toma, é um remédio. E existem alguns que vão entrar por inalação porque são compostos muito pequenos que ficam dispersos no ar. Então, quando você inala, eles entram. Aqueles que estão no meio aquoso, em geral, podem ser absorvidos pela pele ou ingeridos pela boca. Agora, a absorção em nível celular é uma coisa extremamente interessante. Por quê? Porque já foram feitos testes com pessoas que passam protetor solar. Olha como é que eles fazem o teste. Passam o protetor solar e faz um teste de pele para saber qual é a concentração de determinada substância. Vamos imaginar que a substância tenha 2 nanogramas por litro na pele. Aí os caras conseguem fazer uma punção numa célula. 3 nanogramas. Aí fazem um exame de sangue e dá 15 nanogramas. Você vai falar, nossa, como é que pode? Um nanocompósito que está na pele vai parar no sangue? Porque atravessa a derme, né, a epiderme que está por fora, a derme, cai no vaso sanguíneo, passa pelas células do vaso sanguíneo e cai na circulação. Está aqui um dado importante, mais de 60 mil mortes por ano podem ser atribuídos à inalação desses microcompostos, desses nanocompósitos. Então, ninguém até hoje sabe o que é bom e o que é ruim no nanocompósito. Eu estou dando um alerta porque existem muitos produtos que são considerados hoje extremamente eficientes e que só são eficientes por conta dos nanocompósitos. Tá? Aqui está uma informação sobre caracterização, quantificação e avaliação da toxicidade. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe. Isso aqui só valeria a pena se fosse em outro nível de ensino. E vou falar as considerações finais, para terminar a nossa aula de hoje. Já são quase 10h15. Perspectivas escusas, ou seja, ocultas da história, e o uso não regulamentado de nanocompósitos, provavelmente encaminhariam a análise para o campo regulatório estratégico. O que é o campo regulatório? Marcos, leis que deveriam impedir determinadas fábricas de usar nanocompósitos. Estrategicamente, os materiais são importantes, mas o problema é que você não sabe qual problema advém daquele uso. Segunda frase que está aí. A compreensão global dos riscos é essencial. Por que é essencial? Porque muitas vezes você está achando que você está fazendo um bem para alguém, só que aquele material é bioacumulativo e daqui a 5, 6, 7 anos a pessoa começa a ter um problema de pele sem saber por quê. É importante que você estabeleça mecanismos, redes e convenções que, primeiro, permitam a livre circulação das informações e que coordenem os setores que mais fomentam, ou seja, que mais incentivam o uso das nanotecnologias. Por quê? É uma coisa importante? Sim. Mas tem o lado bom e o lado ruim.
Por isso que no final está escrito, os NCs, como grande parte dos objetos da ciência, são ambíguos. Então, da mesma forma que eles trazem alguns tipos de benefício, eles podem estar causando algum tipo de malefício que a gente ainda não sabe qual que é. Por isso que os nanocompósitos, muitas vezes, são considerados contaminantes emergentes. Tá? Dentro dessa linha de pensamento, a USEPA, o ZEPA é o United States Environmental Protection Agency, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Ela lançou 2 documentos. O primeiro, relativo aos benefícios, riscos e recomendações para as nanotecnologias. A segunda, um cadastro de empresas de médio e grande porte que produzem esses nanomateriais. Eles fabricam, comercializam os nanomateriais, e aí eles obtêm dados do ciclo de vida e os seus efeitos. Nota, ele fornece o material, mas ele quer saber o que está acontecendo com esse material. Para quê? Para que seja feito um inventário, ou seja, quais são as substâncias que podem fazer mal. E aí, caso a substância não vigore nessa lista, ela pode ser liberada. Se tiver algum problema, ela tem que ser proibida. Aí a minha pergunta é, proíbe totalmente a produção dela? A resposta é não. Manda para o país que não tem a regulamentação. Ou seja, sai dos Estados Unidos, sai da Europa, sai não sei de onde, e vai para um país que não tem a regulamentação. Isso não acontece só com nanomateriais, tá? Acontece muito com os agroquímicos. Por isso que no Brasil a gente tem tantos agroquímicos sendo importados das mais diversas nações do mundo, porque aqui é um excelente laboratório para uso de agrotóxicos. A gente tem 3 safras por ano, fora daqui tem uma. Ou seja, a gente precisa usar uma grande quantidade porque a gente usa 3 vezes por ano. Pensa assim, dois países, Brasil e Suíça. Todo mundo vai falar, o Brasil usa muito mais agrotóxico do que a Suíça. Tá. Por quê? Porque nós temos 3 safras e a Suíça só tem 1. Agora, divide a área de produção do Brasil pela sua produção de frutas, legumes, faz a mesma coisa com a Suíça. Você vai ver que a quantidade de agrotóxicos usados lá é muito maior que a usada aqui. A gente está, acho que, se eu não me engano, na 20ª posição do ranking, por hectare. E levando em consideração que aqui tem 3 safras por ano. Então, isso é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim. Porque você não sabe esse agrotóxico que está sendo jogado, ele vai parar no rio. Ele pode feminizar peixes, ele pode fazer com que você tenha os répteis que vivem no rio morram. Tudo isso porque você usou uma coisa que você tinha certeza que não ia ter problema. Vou citar um caso que eu citei na minha tese. Quando a pessoa está com uma inflamação no músculo, toma um anti-inflamatório. Um dos anti-inflamatórios mais interessantes que tem para uso em mamíferos, homem, boi e tal, é o diclofenaco. Tá? Diclofenaco. O diclofenaco ele tem diversas apresentações. Tem o diclofenaco, tem o diclofenaco sódico, tem o diclofenaco de potássio, que chama-se Voltaren, tem o diclofenaco de amônio. Gente, uma pessoa está com dor, passa aquilo, ou toma o comprimido, o anti-inflamatório, para a dor. Produto de metabolização, não é tóxico. Beleza. Parece um mundo ideal. Na década de 80, toda vez que uma vaca lá na Índia
começava a mancar, falava, tá com inflamação. Dá diclofenaco. Só que é diclofenaco de uso veterinário, mais forte. Aí a vaquinha estava lá mancando, dava o diclofenaco, ela parava de mancar, 3 dias depois ela morria, por outra razão. Aí a vaca morre, o que o indiano pode fazer com uma vaca morta? Ah, a vaca é sagrada. A única coisa que eles podem fazer é tirar o couro. Aí todo o resto sobra no meio da rua, né? Você vai falar, e vai chegar rato, barata. Não, não. Não chega, porque tem abutre. O problema é que a quantidade de abutres na Índia caiu de 40 milhões para 400 mil. Você vai falar, nossa, mas morreu 99% dos abutres da Índia. Morreram. Do quê? Diclofenaco. Eles se alimentavam da carne do boi, consumiam o diclofenaco, eles tinham uma úlcera, tá? Chama, a doença tem um nome até interessante, gota visceral, e matavam o abutre. Então, a população de abutres da Índia caiu, as carcaças ficaram expostas, começou a juntar rato, barata, e outros tipos de doença começaram a aparecer. Tá vendo? Porque davam diclofenaco para a vaca que matava o abutre, que comia o ratinho, a barata, entendeu? Você vê como é que o desequilíbrio é grande. E é causado por uma coisa que a pessoa não tem a menor noção. Fala assim, não, é um anti-inflamatório, eu estou fazendo um bem para a pessoa e para o boi. E tá mesmo. Só que o abutre morre e depois as consequências vão cair em cima do boi e da pessoa. Aqui tem umas perguntas. Vamos ver aqui o que está falando. Professor, e quando um deixa de fazer a parte do outro? Tipo, todos vão se reduzir em maioria na absorção celular? Na realidade, o que você tem é uma série de pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboram para aumentar o problema. Está falando aí da metformina, tá, da água. Existem pessoas que falam assim, o fulano toma o comprimido. 90% do comprimido é absorvido, 10% sai no xixi. Indiretamente, mesmo que ele não quisesse, ele está poluindo o curso d'água. Existem comprimidos que a taxa de absorção é de 5%. Ou seja, 95% sai na urina. Então, a gente tem que ter essa noção de que, mesmo não querendo poluir, a gente no final acaba poluindo um pouco. A gente acaba contaminando. Esse é o termo correto. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente só vê o lado ruim da coisa ou só o lado bom da coisa. Tá? E aí é que está o grande problema. Porque você não consegue perceber que no meio termo existem coisas boas e coisas ruins e existem coisas ocultas. Existem coisas ocultas. Por quê? Porque ninguém estudou ainda. Então, o que tem que fazer? Antes de lançar o produto, tem que fazer um monte de testes, exames toxicológicos, ecotoxicológicos, para evitar de lançar coisa que depois vai fazer mal depois. É a mesma coisa do metilmercúrio, na Baía de Minamata, lá no Japão, na década de 30. O que era o metilmercúrio? Era uma substância para fazer a conversão catalítica do metanol. Tá? Ele transformava metanol em metanol, em aldeído. O que acabava acontecendo? O metilmercúrio saía na água, eram alguns miligramas por dia. Só que aquilo foi contaminando da década de 30 até a década de 50, foram 20 anos contaminando todos os dias com um pouquinho. E o que absorvia esse metilmercúrio? Principalmente os moluscos. Aí os pescadores iam lá e comiam os moluscos. No começo, na década de 30, 39, não teve nenhuma doença. 30, 40, acabou a guerra, 50, 54 surge um caso. Uma pessoa. A pessoa fica tremendo.
Aí você fala, nossa, mas o que está acontecendo? É um problema, doença do sistema nervoso. Aí as pessoas começam a olhar para ver se todas as pessoas têm aquilo. Não, só algumas. Quem são aquelas algumas? Os pescadores que comem moluscos, né? Só que aí você olha em volta e você vê que não só os pescadores, mas os gatos também têm o mesmo tipo de doença. E as pessoas nunca tinham notado, mas os gatos tinham aquela doença já há 20 anos. O pessoal falava, é a doença do gato. Não é a doença do gato, é uma doença cumulativa que só foi descoberta em 54 em humanos, né? E que demorou muito tempo para ser detectada em humanos, então. Então, se eles tivessem olhado mais os gatos, eles não teriam feito a liberação que eles fizeram. Tá bom? Bom, eu vou parar a gravação porque a aula encerra aqui. Só vou mostrar mais um slide. Só um momentinho. Espera aí, aqui. Que é esse daqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tudo isso que vocês estão vendo, hoje em dia, de uma forma ou de outra, contém nanomateriais, nanocompósitos, tá? Os biomateriais como próteses para osso, materiais que são usados em canos de polietileno, membranas de células de combustível, materiais absorventes, alimentação, até mesmo na fabricação de partículas de nanomateriais que a gente usa para fazer limpeza. E essa nanoestrutura, ela pode estar presente não só no material, ela também pode afetar alguns isótopos que podem ser absorvidos com mais frequência. Então, você quer fazer uma coisa, você vai criar um compósito que vai absorver chumbo 207. Você vai falar, nossa, eu estou colocando na água e estou tirando todo o chumbo 207 da água. Tá, aquele chumbo é radioativo. Agora você vai colocar esse chumbo onde? Vai jogar no lixão? Então não adianta só você tirar alguma coisa do meio. Você tem que saber para onde esse negócio vai. Tem que saber o destino dele. Tá? Então a nossa aula de hoje é isso. Deixa eu só parar a gravação. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Aqui.